você não encontra fracassados no LinkedIn. Não. Você não encontra pessoas despreparadas, você só encontra bem-sucedidos, brilhantes, com a fórmula mágica para tudo, ou seja, isso não é normal. Então, e sabe o que eu percebi, Américo? Eu que costumo postar bastante lá, quando eu faço algum post questionando isso, eu acho que até por medo as pessoas têm medo até de se relacionar com o post, de interagir com o post. Claro. Agora, quando eu faço um post, ai gente, a semana foi ótima, tudo mais, todo mundo quer comentar, todo mundo quer compartilhar. Exatamente. Mas é isso aí, é isso que eu estou dizendo, mas isso acaba sendo um jogo de imagens. Sim. Né? Ou seja, e aí por quê? Porque você 100% do seu tempo, você é cobrado por esse excesso de positividade, que o Bill Shohan trata muito bem. Total. No livro dele, que é um livro que ele escreveu, que chama Sociedade do Conhecimento. Né? Então, estados patológicos devidos ao excesso de positividade, esgotamento, exaustão, sufocamento, e provoca uma violência de natureza neuronal e produz o que com isso? Depressivos e fracassados. Olha só, velho. Então, por isso que eu chamo a atenção dessa necessidade de que os profissionais, principalmente aqueles que são ambiciosos para buscarem o sucesso executivo, protagonismo executivo, que o mais cedo possível trabalhem a liderança de si mesmo. Procure entender os seus mecanismos de proeminência do ego. E entenda que são só os deles, né? Isso é individual. É um individual. Por isso que eu estou dizendo, não há como você, digamos, generalizar uma fórmula, um caminho. Assim, você tem vários caminhos. Alguns fazem práticas de meditação, que é fantástico. Alguns buscam na yoga também respostas para poder, eventualmente, compreender melhor quem é nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui, por que eu sou assim. E aí, quando você avança verdadeiramente nesse caminho do autoconhecimento, você descobre tesouros que todos nós temos. Sem dúvida. Todos nós temos o que nós chamamos da nossa essência. Veja. Foi o que a gente estava falando no início, né? Exatamente. Quando você hoje me vê falando sobre educação executiva, isso é parte da minha essência. Eu tenho uma essência de educador. E é gozado porque eu sempre fui um executivo de bom nível, sempre fui uma pessoa bem-sucedida nas empresas por onde eu passei, sempre fui respeitado, sempre tive ótimas oportunidades. E é interessante, quando você olha o filme da minha carreira, você vai perceber um traço comum. Na maioria das empresas onde eu passei, Fernando, eu fui reconhecido por formar boas equipes. Por não tenho dúvida. Desenvolver as pessoas. Eu lembro, Américo, que eu tinha uma dúvida, isso era legal para vocês entenderem, né? A gente trabalhou junto na Nextel, o Américo era VP lá de recursos humanos, eu tinha entrado como coordenador de comunicação, e eu ia até a sala do Américo para tirar dúvida, pedir aconselhamento, e ele tinha esse lado professoral desde então, né, Américo? Então, e assim, aí é o meu, vamos dizer, uma... Porta aberta para receber um coordenador Todo ali, né? mundo, assim, é uma maior satisfação. Né? Maior satisfação, por quê? Porque isso, a meu ver, é o que eu procuro orientar, e com todo respeito, jamais querendo aqui esgotar o assunto, como eu falei, jamais dizer às pessoas o que elas precisam fazer, Fernando, mas esse é um comportamento de quem está responsável pela função de gestão de pessoas que eu recomendo. Sim. Sempre, até hoje eu recomendo isso. Para quem quer uma carreira na área de gestão de pessoas, eu recomendo que tenha essa atitude. Ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas e você conhecer os talentos onde eles estão. Porque hoje nós vivemos uma escassez ainda maior de talentos, Fernando. No Brasil e no mundo. Assim, com essa aceleração digital... Isso virou um abismo nas organizações. Mas a rotatividade alta também? Rotatividade muito alta, por quê? Porque você tem hoje, infelizmente, cada vez mais, isso eu trato também nas empresas, eu abordo isso nos programas de desenvolvimento de liderança em que eu participo e nas orientações que eu faço nas empresas,
para que você tenha empresas com espaços de segurança psicológica. Quando você não tem ambientes percebidos como sendo psicologicamente seguros, isso gera um grau de desconfiança muito grande. Então, as relações de confiança elas ficam comprometidas. Sim. E uma das competências de alavancagem de carreira executiva é a construção de relações de confiança. Se você não é capaz de construir relações de confiança e credibilidade, então você entra num campo que a gente chama de leadership derailment, que é um termo também que a gente usa em gestão de talentos, que nada mais é do que o descarrilar como um trem da carreira executiva. Mesmo indivíduos com uma grande capacidade cognitiva, experts funcionais, eles podem eventualmente, como um trem, sair do trilho, descarrilar, porque não tem essa capacidade de desenvolver relações de confiança. E esses executivos com posições importantes nas empresas, Fernando, eles acabam contribuindo para essa percepção de falta de confiança. Eu entrar na sala desse VP, você é louco, eu saio de lá, o cara me janta lá, né? Saio sem pernas. Então, tem aquela visão antiga do chefe, né? Não quero nem encontrar meu chefe, vou fugir dele na hora do almoço. Então, mas esse é o chefe comando e controle, não é esse líder empático que a gente está falando, não é? Ou seja, e aí, vamos dizer, eu sei que não é tão simples assim, mas, obviamente, é o caminho que eu recomendo que as pessoas elas reflitam. Então, se você tem, digamos, um modelo mental, aí de novo a gente volta para os modelos mentais. Você rotula as pessoas. Essa pessoa, ela está num nível que eu não falo com quem não está no meu nível. Você tem gente já hoje... tem um problema sério. Já tem um problema sério em relação à tal da hierarquia. Sim. Com essas organizações em formatos mais ágeis, essa transversalidade, essa horizontalidade da organização, ela se pronunciou ainda mais por forças da competição mais intensa que a tecnologia acabou trazendo para o jogo competitivo. Modelos de negócios hoje cada vez mais impactados pelos avanços tecnológicos. Quando você atualiza o seu modelo de negócios a partir do uso das novas tecnologias existentes, você começa a perceber que este modelo mais hierarquizado, cheio de camadas, mais lento, ele não dá respostas.